tempo de multiplicar. Que alegria estarmos juntos para o nosso quarto encontro sobre a visão de igreja multiplicadora e pequenos grupos multiplicadores. No nosso último encontro, nós começamos a falar sobre uma igreja baseada em programas e uma igreja baseada em princípios, entendendo que a igreja multiplicadora é o resgate dos princípios e valores da igreja do Novo Testamento. Quando nós lemos em Atos 5:42, o texto bíblico nos diz assim: "E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus o Cristo." Esse texto é o resumo de como vivia a igreja primitiva. Aqueles amados irmãos cuidavam uns dos outros, oravam uns com os outros e eles faziam discípulos e plantavam novas igrejas. Mas a partir do ano 300, nós podemos ver algumas mudanças. Quando falamos de mudanças, nós vamos notar a partir do ano 300 um cristianismo cada vez mais alinhado com os sistemas políticos. Também nós podemos notar que agora os líderes são líderes profissionais, cada vez mais desenvolvendo uma estrutura da igreja. E interessante que o sacerdócio universal do crente vai sendo desvalorizado. A liderança que era servidora, cada vez mais dando lugar ao autoritarismo. A igreja, então, começa a se moldar ao mundo. A igreja vem para a defensiva, ao contrário de permanecer na ofensiva. E aquele contexto que nós tínhamos do início, ali com os apóstolos, com os discípulos de Jesus, da igreja vivendo no templo e de casa em casa, começa a desaparecer. E algumas coisas começam a mudar. E aí você perguntaria, mas o que mudou? Nós podemos notar que agora as pessoas começam a ir à igreja, ao templo. Nós perdemos o conceito que a igreja somos nós, mas a igreja passa a ser um local de culto, de reunião. E este local, nós vamos ali apenas uma vez por semana, somente aos domingos. E interessante que alguém reconhecido ministra, o sacerdote. Poucas pessoas passam a ser envolvidas na adoração, a ministração é feita apenas por alguns. E interessante que este sacerdote começa a fazer alguma coisa para as pessoas. Ele começa a ministrar, ele começa a ensinar, ele começa a pregar. E aquilo que anteriormente era feito por todos os irmãos, agora apenas um grupo pequeno da igreja começa a fazer. E então a igreja, que era um organismo vivo, ela começa a se tornar apenas uma instituição religiosa. Aqueles irmãos cristãos fiéis que eram produtores de discípulos, plantadores de igrejas, agora passam a ser apenas consumidores de programas. O que é uma igreja baseada em programas? Nós vamos notar que é uma organização reunida em um prédio que abriga um conjunto de programas que ocupam um pequeno número de membros, enquanto a maior parte da igreja se torna consumidora em assistir e avaliar esses programas. Nós vamos notar que depois do ano 300, isso vai sendo construído a cada dia. E esta igreja vai demonstrar algumas características de uma igreja focada apenas em programas e não mais nos princípios bíblicos. Nós queremos, neste momento, assistir um vídeo sobre igreja multiplicadora, sobre o que é a igreja. E logo depois voltaremos falando sobre o que é uma igreja baseada em programas e quais as suas características. O que é a igreja? É um prédio? A sua liturgia? Os seus ministérios? Tudo isso é importante, mas sem eles ainda é possível ser igreja, porque você e eu ainda estaremos aqui. E a igreja somos nós,
quando nos juntamos no mesmo propósito de glorificarmos a Deus. Ser igreja e orar é praticar a oração de forma mais intensa em nossas vidas, com nossas famílias e em nossa comunidade. Ser igreja é comunicar o Evangelho e construir relacionamentos em busca de chamar, agregar e aperfeiçoar novos discípulos que espalhem o Evangelho aos confins da terra. Ser igreja é intencionalmente plantar novas igrejas, como no primeiro século. Multipliquemos o número de igrejas pelo Brasil e pelo mundo. Ser igreja é ser relevante na comunidade e não fechar os olhos para as necessidades das pessoas ao nosso redor e em lugares mais distantes. Ser igreja é viver a vida cristã todos os dias da semana, reunindo de casa em casa para estudar a palavra de Deus, compartilhar experiências e cuidarmos uns dos outros. Isso é ser uma igreja multiplicadora. Multiplique! Quando você olha para um vídeo como esse, que você acabou de assistir, nós vamos notar que uma igreja baseada em programas não é isso. Uma igreja baseada em programas é uma igreja onde tudo está centrado em um pastor ou apenas no líder ministerial. Os membros têm pouco envolvimento. O ter, ou seja, o cargo, a formação, vale muito mais do que o ser. O discipulado é igual literatura para novos convertidos, quando, na verdade, discipulado é todo o processo de fazer discípulos. É muito mais que a transmissão apenas de conhecimento cognitivo, mas é a transmissão de verdade de vida. O foco da ação de uma igreja baseada em programas é apenas o templo, o culto dominical. E a principal tarefa da liderança é criar e dirigir programas. A tarefa pastoral primária é apenas o púlpito. E há certos programas que não se adequam em qualquer igreja. Nós não estamos dizendo que devemos acabar com os programas na igreja. Pelo contrário, nós queremos ter programas, mas programas que estejam focados nos princípios. Os programas serão meios e não o fim. A igreja não pode passar o ano inteiro fazendo um programa que tem apenas fim nele mesmo. Quero te dar um exemplo. Muitas vezes, nós passamos o ano inteiro preparando uma excelente cantata de Natal. Esta cantata de Natal, muitas vezes ela é apresentada apenas para os membros da igreja. Ou seja, é um programa que teve o fim nele mesmo, porque, na verdade, nós, como Igreja de Cristo, precisamos estar focados no cumprimento da grande comissão. E cumprir a grande comissão é fazer discípulos. Uma igreja que está apenas baseada em programas, os seus programas são apenas para o uso da própria igreja. E a cada semana, a cada programa, o público quer algo novo, mais atraente, quer algo que possa chamar mais atenção. Mas quando nós olhamos para uma igreja baseada em princípios, onde os princípios do Novo Testamento são a base para o dia a dia da igreja, nós vamos notar que é totalmente diferente. A igreja multiplicadora quer chamar a sua atenção para que a sua vida, a minha vida e nós como igreja, porque a igreja é eu e você, quando nós nos reunimos, nós devemos ter uma vida pautada nos princípios da palavra de Deus, nos princípios neotestamentários. Os nossos programas necessitam ser meios e não apenas o fim. E aí eu quero convidar você, neste encontro, a fazer uma reflexão. Como estão os programas aí no contexto em que você está? Os programas são meios para alcançar os fins que são princípios bíblicos, que é a oração, o fazer discípulos através de uma evangelização discipuladora, o plantar igrejas, o formar líderes, o agir com compaixão e graça, ou os programas aí no seu contexto são apenas para agradar e fornecer aos cristãos que estão ao seu lado
uma opção para o domingo à noite. A igreja é muito mais do que os seus programas. A igreja é viver os princípios do Novo Testamento todos os dias, porque orar é muito mais do que um culto uma vez pela semana. Orar deve ser a nossa vida diária, um encontro pessoal com Cristo todos os dias. O Fazer Discípulos não é apenas um programa, um projeto de evangelização, mas o Fazer Discípulos deve ser o nosso estilo de vida. Isso sim é uma igreja baseada em princípios. E é sobre isso que nós vamos juntos falarmos no nosso próximo encontro sobre a visão de igreja multiplicadora. Que Deus abençoe você e que a cada dia a sua vida possa demonstrar os princípios de multiplicação encontrados no Novo Testamento. Deus lhe abençoe.